Olá, alunos! Sou a professora Sueli, licenciada em Ciências Biológicas pela Unimontes, tenho especialização em Biologia Geral pela Universidade Federal de Lavras e tenho mestrado em Biodiversidade e Uso dos Recursos Naturais pela Unimontes. Neste módulo, nós vamos tratar sobre a disciplina de genética. Então, essa disciplina nós vamos estudar a hereditariedade, ou seja, como que as características de nossos antepassados são transmitidas de geração a geração. Quais as estruturas químicas que atuam nessa hereditariedade? O que acontece? Por que tem essas passagens de características de uma geração para outra? 3. Quais os principais distúrbios genéticos que ocorrem na população humana? Ou seja, quais as síndromes que afetam a população humana? E 4. Quais são as inovações tecnológicas que beneficiam a sociedade humana e o meio ambiente? Ou seja, a biotecnologia, nós vamos falar um pouco sobre ela. Iremos ainda desenvolver atividades práticas nos encontros presenciais que facilitarão a compreensão dos conteúdos propostos. Fiquem atentos e atentas aos prazos e ao cronograma de atividades no ambiente virtual. A disciplina será organizada em atividades semanais que incluirão fóruns de discussão, glossários, tarefas. Os tutores presencial e à distância estarão junto comigo para auxiliá-los e auxiliá-las nas atividades presenciais e virtuais. Estaremos em contato pelo fórum de dúvidas ou por e-mail. Os chats serão organizados em plantões semanais, todas as quintas-feiras, de 20 a 21 horas, com o objetivo de sanar as dúvidas dos conteúdos e as atividades propostas. Que vocês possam conhecer e aprender sobre a variabilidade biológica através da genética. Desejo a todos e todas uma ótima disciplina. Agora nós vamos passar para o cronograma da disciplina. Na primeira semana, que será do dia 15/6 ao dia 22/6, iremos estudar os capítulos 1 e o capítulo 2. Na semana 2, teremos dia 22/6 a dia 29, os capítulos 3 e 4. Para a semana 3, que vai do dia 29 de junho ao dia 6 de julho, teremos os capítulos 5 e 6. Semana 4, que é a última semana, vai do dia 6/7 ao dia 13/7. Nós teremos os capítulos 7 e 8, que nós encerraremos, então, as nossas atividades virtuais. Para o primeiro encontro presencial, nós teremos algumas atividades a serem realizadas. Agora nós vamos explicar essas atividades, serão 2 e os tutores à distância estarão auxiliando vocês. Na primeira atividade, nós vamos falar sobre a diversidade genética. O tempo dessa atividade será de 2 horas, ou seja, vocês terão 2 horas para realizar toda essa atividade. Os alunos deverão ser colocados em duplas. Cada dupla deverá recortar e colar figuras de rostos de pessoas diferentes e montar o quadro da artista Tarsila do Amaral, que é chamado Os Operários. Nesse quadro, vocês vão retratar a diversidade genética. Como que nós vamos ter várias pessoas que pertencem à mesma espécie, mas que está retratando o quê? Uma única espécie. O tutor deixará a imagem para vocês no vídeo, para que vocês possam compreender como que é essa imagem que vocês irão fazer a atividade. Em seguida, uma pessoa da dupla vai fotografar a atividade e vai postar no fórum, compartilhando experiências da atividade presencial 1, diversidade genética. O fórum já está na sala presencial. Após a realização da atividade, vocês então vão postar a fotografia. O quadro é este, quando vocês estão vendo, ele é da Tarsila do Amaral e tem retratando aí várias pessoas, cada pessoa com um rosto e uma fisionomia diferente. É nesse aspecto que nós começamos a nossa disciplina genética, mostrando a variabilidade, ou seja, o quanto que nós somos diferentes e pertencemos à mesma espécie. Então, vocês têm que montar dessa mesma forma, com esse mesmo cronograma, indicando como que são, em cada fileira, a quantidade de rostos e sempre tendo em mente que os rostos têm que ser do mesmo formato para não ficar uma figura muito irregular. Assim que for terminada, aí vocês vão então passar para a segunda atividade. Vocês dão uma pausa, um intervalo e começa a segunda atividade, que também terá 2 horas. Só que para essa atividade, vocês vão separar agora em grupos.
Serão 8 grupos, porque nós vamos retratar agora 8 síndromes. Ou seja, vamos entender agora como que é a formação do nosso cariótipo. Isso significa como que os cromossomos estão dentro de nós. Para isso, nós vamos ter, então, a primeira equipe vai destacar o homem normal, a segunda equipe vai destacar a mulher normal, e a partir da terceira equipe até a oitava, são síndromes, ou seja, são cromossomos que vão estar pela metade ou a mais, ou estarão faltando. Então, cada equipe vai ficar com uma síndrome. Na sala virtual já tem destacado para vocês como que será essa apresentação. É uma apresentação em PowerPoint. Cada equipe terá de 20 a 25 minutos para apresentar, com no máximo de 15 slides para cada equipe. O tutor irá passar para vocês todas essas orientações e aí vocês terão como realizar. Hoje vocês farão uma atividade introdutória, uma atividade para começar a entender como que será o seminário de vocês. Então, vocês vão receber para essa atividade uma folha com cariótipo, onde vai ter todos os cromossomos que vocês vão recortar esses cromossomos. Uma segunda folha, que é o mapa do cariótipo, vocês irão montar os cromossomos aí. Vocês vão receber um molde, um modelo, e a partir de então vocês vão montar esse cromossoma. Como cada equipe está tratando de uma síndrome, então isso quer dizer que o modelo de vocês não é igualzinho o que vocês vão montar. Cada equipe vai ter um cariótipo diferenciado com um cromossoma diferenciado. E ao final, vocês irão fazer um exercício de aprendizagem para que vocês possam perceber a diferença dessas 8 síndromes que vocês vão estudar. Ao final, novamente, vocês vão fotografar o cariótipo pronto, montado, e em seguida vocês vão postar no fórum, que também já está pronto na sala virtual, o fórum compartilhando experiências da atividade presencial 2, síndromes genéticas. Esse fórum ele vai começar a ficar aberto desde o primeiro encontro presencial para essa primeira atividade, que é a montagem do cariótipo humano. Depois, no segundo encontro presencial, após as apresentações, cada equipe vai postar também a sua apresentação nesse mesmo fórum. Então, agora vamos entender o que é esse cariótipo, como que ele funciona. Então, aqui nós temos o que é o cariótipo. É o mapa dos cromossomos de uma espécie. No nosso caso, nós vamos estudar a espécie humana, mas cada espécie ela possui um número de cromossomos específicos. Então, nesse mapa são representados todos os cromossomos, ou seja, os pares de cromossomos. Como vocês podem ver nessa figura, nós temos aí 23 pares de cromossomos. Esses 23 pares de cromossomos, o próprio nome já disse, são pares, em cada par nós vamos ter 2 cromossomos. Este cariótipo aí mostrado é o cariótipo de um homem normal. Ele possui os 46 cromossomos. E como que nós sabemos que ele é um cariótipo masculino? Porque ele vai ter aqui no seu par sexual representado pelo cromossoma Y, que ele é menor, e pelo cromossoma X, que ele é um cromossoma maior. Ao longo vocês podem ver que todos os cromossomos estão inteiros, completos, e cada par tem exatamente 2 cromossomos. Por isso que nós caracterizamos este cariótipo como um cariótipo de um homem normal. Agora nós vamos mostrar para vocês um cariótipo de uma mulher, ou seja, um cariótipo feminino também normal. Percebam que até o par 22 ele é igual, ele não tem nenhuma diferença. São pares de cromossomos, os pares estão alinhados em cada par, os cromossomos, ele pertence a grupos diferentes, grupo A, grupo B. Por que essa diferenciação? Porque esse grupo estão carregados as nossas características individuais. Cada cromossomo carrega uma característica que veio dos seus ancestrais, do pai, da mãe, dos seus avós, dos tataravós, tios, primos. Por isso que nós temos o que? Entre a família, nós temos características semelhantes. Quando alguém da sua família fala, nossa, como seu filho parece com sua tia, com o seu avô, porque são características que estão incluídas em uma única família. Como que eu sei que ele é feminino? Porque agora no par sexual, o que eu tenho? 2 cromossomas X.
Então, para representar o cariótipo masculino, eu tenho o cromossoma X e o cromossoma Y. Para representar o cariótipo feminino, eu vou ter, então, 2 cromossomas X, que eles estão completos, do mesmo tamanho. Então, vocês vão montar nessa atividade presencial agora este cariótipo. Então, para cada equipe, ela vai ter um cariótipo diferente. O homem vai ter o masculino, vai ter o feminino e, em seguida, as síndromes. Essas síndromes vocês irão perceber ao final, quando montar todo esse cariótipo aí. Ao final, ele tem que estar dessa forma, cada par com seus cromossomos. As síndromes já estão falando lá qual que é o problema de cada par. Então, vocês vão ter no par 5, vai ter um problema. Depois, no par 18, vai ter um problema. Depois, no par 21, vai ter um problema. Então, depois nós teremos no par 15 um outro problema. Então, para cada síndrome, vocês vão encontrar um problema nesses cromossomos, nesses pares que eu acabei de mencionar. Ao final, tem que estar todos montados os 8 cariótipos desta forma. O tutor irá auxiliar vocês nessa montagem de recortar e colar, cada equipe fazendo o seu, como são várias pessoas na equipe, então cada pessoa da equipe vai conseguir fazer uma tarefa para que vocês possam terminar ao final. Então, ao final disso, na apresentação do seminário de vocês, vocês vão ter toda essa montagem pronta para que vocês possam apresentar. Para auxiliar vocês nessa montagem hoje, no encontro presencial, neste primeiro encontro presencial, o tutor vai passar para vocês esse vídeo. Nesse vídeo, aqui está o link dele, vocês vão poder assistir a todas as síndromes, quais são as características, quais são as consequências, por que elas são dessa forma, por que a pessoa vai ter essa característica física ou essa característica mental. Então, após assistir esse vídeo, vocês então comecem a montar o seu cariótipo e ser entregue até o final da aula de hoje. Lembrando que no final da aula de hoje, vocês terão que tirar a fotografia e postar no fórum lá sobre compartilhando experiências. Tanto a primeira atividade quanto a segunda atividade. Desejo para vocês um ótimo encontro presencial. Agora vamos de fato começar o nosso conteúdo, que é o conteúdo da genética. Então, o que estuda a genética? Para que serve a genética? Então, nós temos aí que a genética é a ciência que estuda a transmissão das características hereditárias de pais para filhos ao longo das gerações. Então, o que nós já falamos anteriormente, como que você se parece, como que você se assemelha com seu pai, com sua mãe, de onde que veio essa semelhança? Então, quem estuda isso, a disciplina que se encarrega de estudar isso é a disciplina de genética. Então, como que vai estudar essas características herdáveis? Nós vamos, então, estudar através do gene. O que é esse gene? Ele é um segmento de DNA. Aí nós temos nessa figura mostrando, então, o gene. Mais à frente a gente tem lá o cromossomo. O cromossomo tem um formato da letra X, ele está todo enroladinho ali. E nesse formato da letra X, quando ele é desenrolado, ou seja, desespiralizado, que o cromossomo ele vai se espiralizar para poder ficar mais visível quando é colocado no microscópio. Então, aí nós temos que ele está desespiralizado, ou seja, foi puxada uma fita, como se fosse uma fita, e está mostrando ao longo dele o gene. Toda essa parte aí nós chamamos de DNA. Então, dentro do cromossomo, nós temos o DNA, e o DNA ele é dividido em partes. Cada parte nós vamos chamar de gene. Então, nós temos o gene A, o gene B, o gene C, e assim sucessivamente. Então, cada pedacinho do DNA vai ser o gene onde encontram-se as características que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tataravós, dos nossos antepassados. Então, esse DNA ele vai ser responsável também pela formação das proteínas. Cada DNA vai carregar o seu código genético que vai formar a sua proteína que vai ser utilizado pelo nosso corpo nas nossas diversas funções que ele existe. Passando do gene, nós vamos aqui então entender mais a fundo como que nós vamos encontrar esse gene, como que ele é formado, como que ele aparece para a gente poder estudar.
Lembrando que toda essa parte do gene ela é microscópica, não é visível a olho nu. Nós precisamos fazer a montagem desse gene para depois colocar numa lâmina de microscópio para poder visualizar. Aqui são desenhos didáticos que vão ficar melhor para a sua aprendizagem. Então, todo gene ele fica em algum lugar e esse lugar é o que nós chamamos de cromossomos. Como nós somos feitos de metade dos nossos pais, que sejam 50% da mãe, 50% do pai, nós vamos ter sempre, então, os chamados cromossomos homólogos. O que são esses cromossomos homólogos? São cromossomos que têm a mesma forma, mesmo tamanho e vão carregar as características genéticas dos nossos antepassados. Então, nessa figura, nós podemos ver, então, que nós temos 2 cromossomos homólogos, eles estão em laranja para destacar para vocês, então eles são colores, a gente faz uma coloração para ficar melhor a visualização. Então, nós temos aí mostrando os cromossomos homólogos. Vejam que eles têm o mesmo tamanho, mesma altura, mesma forma, só são considerados cromossomos homólogos quando eles têm essa postura de terem mesmo formato. Aí nós estamos agora, então, buscando onde que está localizado o gene. Primeiro nós mostramos os cromossomos, agora em qual parte do cromossomo esse gene vai estar inserido. Então nós temos ali na parte de vermelho, que nós chamamos de locus gênico. Esse locus gênico é o local onde se encontram os genes. Então ele fica posicionado em várias partes dos cromossomos homólogos. Então, ali nós podemos ver que está mostrando apenas um local, porque nós vamos destacar apenas uma característica. Mas cada cromossomo homólogo, ele tem várias características que são herdáveis dos nossos antepassados. Logo abaixo, nós temos, então, os chamados genes alelos. O que significa esses genes alelos? São os genes que são iguais e eles vão trazer as características dos nossos antepassados. Então, como esses genes alelos, eles estão localizados, então, nos cromossomos homólogos, no locus gênico. Então, o que é interessante nós percebermos aqui? Na figura abaixo, vocês têm ali onde está destacado os alelos, que são os genes que vão carregar uma mesma característica. Mais à frente, nós vamos verificar uma figura que vocês vão perceber melhor essa questão. Mesmo aqui nessa figura, nós temos a primeira figura abaixo, laranja, 2 letrinhas, azão e azão. Essas letras são as representações dos genes. Os genes vão ser representados por letras do nosso alfabeto. E essas letras podem ser maiúsculas ou minúsculas. Mais à frente eu vou destacar isso para vocês. Então, no primeiro par de cromossomos homólogos, nós temos lá as 2 letras do mesmo tamanho, que é o azão, azão. É assim que nós falamos para indicar as letras quando elas são maiúsculas e minúsculas. Vamos falar azão ou azinho, que aí nós vamos destacar uma característica que logo à frente eu vou explicar melhor. Então, o primeiro par tem as 2 características, os 2 genes que são azão, azão. No segundo par, nós vamos ter um azão e um azinho. E no terceiro par, nós vamos ter 2 azinhos. Vejam que é a mesma letra, estão posicionados no mesmo local. Isso significa que esses genes estão carregando uma mesma característica, sendo uma característica veio do pai e a outra característica veio da mãe. Por isso que são sempre aos pares, certo? Então, não se esqueça disso, os cromossomos sempre vão ser aos pares, porque são 50% de características da sua mãe e 50% de características do seu pai. Vamos entender agora o que significa a letra maiúscula e a letra minúscula. Aqui, então, nós temos aqui o gene dominante e os genes recessivo. O que nós vamos entender? Quando o gene é dominante, ele vai possuir maior expressividade. Ou seja, ele vai camuflar o gene recessivo. Vamos dar um exemplo dos olhos, a cor dos olhos. Nós temos a cor dos olhos azuis e a cor dos olhos castanhos. A cor dos olhos castanho, ela é predominante, ou seja, ela é dominante em relação aos olhos azuis. Então, para representar essas letras, essa característica, se o indivíduo tiver olhos castanhos, ele terá então a letra maiúscula, o azão. Se ele tiver os olhos azuis, então eu vou representá-lo pela letra minúscula, que eu vou indicar que ele é um gene recessivo.
o que significa que ele possui menor expressividade. Ok? Então, letra maiúscula representa o gene dominante. Letra minúscula representa o gene recessivo. O gene dominante, o próprio nome já diz, ele vai dominar, ele vai sobressair em relação ao gene recessivo. Então, olhos castanhos são genes dominantes, representados pelas letras maiúsculas A. Genes recessivos vão representar os olhos azuis, que são as características recessivas. Passando mais à frente, vamos agora incluir um outro conceito para vocês. Esse conceito agora de puro, que é chamado homozigoto. Fiquem bem atentos a esses conceitos. Essa primeira aula nós vamos destacar principalmente esses conceitos básicos, porque quando chegar nos outros capítulos, vocês vão precisar já ter dominado todo esse conceito. Porque aí nós já vamos falar gene dominante, gene recessivo, isso significa que nós não vamos mais voltar nos conceitos. Então vamos lá entender, continuando a questão da representação dos genes. Aqui eu tenho homozigoto. Se nós quebrarmos a palavra homo e em zigoto, os dois pedacinhos, eu vou ter que a palavra homo significa iguais, que vem do latim. E o zigoto é a formação de um embrião. Então, esse embrião vai ser formado por genes iguais, que vão carregar a mesma característica. Ou eles podem ser dominantes, como nós já vimos, está destacado aí no quadro em verde. Nós vamos ter as duas letrinhas, azão, azão, vai ser um indivíduo dominante para a característica. Ou então nós vamos ter na segunda figura os dois genes recessivos, que eles vão ser também homozigotos. Por quê? Possuem letras iguais, ou seja, a característica vai ser a mesma. Na primeira figura, então, dos cromossomos, que está circulado em vermelho, nós temos que a característica ela é dominante, porque está com letra maiúscula, e ela é homozigota, porque as duas letras são iguais. Então, esse indivíduo, ele vai ter olhos castanhos, como nós já vimos destacado no nosso exemplo, e ele vai ser homozigoto dominante, porque tem as duas letras iguais e maiúscula. Na segunda figura, que está destacado em azul, nós vamos ter o indivíduo recessivo. Por que o recessivo? Que tem as duas letras iguais, minúsculas. Ou seja, ele vai ser um indivíduo de olhos azuis. Então, toda vez que tiver duas letras iguais, nós falamos de homozigoto. E quando tiver uma letra diferente? Quando tiver uma letra maiúscula e outra minúscula? Então, aí nós passamos para o segundo conceito, que é o conceito de heterozigoto. De novo, se nós quebrarmos a palavra, nós vamos entender melhor o significado. Hétero significa diferente. Zigoto vai ser o embrião. Então, heterozigoto significa que o indivíduo vai possuir genes diferentes. O que significa genes diferentes para nós? Significa que ele vai ter uma característica que é um gene maiúsculo e um gene minúsculo. Então, como está destacado lá também no par de cromossomos, em verde nós temos então o azão e o azinho. Ele é um indivíduo dominante porque tem o azão. E ele é um indivíduo heterozigoto porque ele tem azão e azinho. O que significa esse heterozigose? O gene dominante impede a expressão do gene recessivo. Ou seja, o gene recessivo ele vai ficar escondido. Então, nós falamos mais na frente, quando nós começarmos a resolver os problemas, nós vamos ter da seguinte forma. Que esse indivíduo azão-azinho, ele é heterozigoto e ele é portador. O que significa ser portador? Significa que ele carrega a característica recessiva, mas não se expressa nele. Ele não vai ter os sintomas de uma determinada característica, mas ele tem a característica dentro de você. É a mesma coisa de você falar assim, eu tenho primos, e os meus primos, eles casaram com uma mulher de olho castanho, tanto o pai quanto a mãe têm olhos castanhos e tiveram um filho de olhos verdes. Então, significa que a característica dominante, que é recessiva, ela predominou. Mas como que apareceu o olho azul no filho? Porque os pais tinham o gene azinho, que carrega a característica recessiva.
Ok? Estamos entendidos? Se quiserem dar uma pausa no vídeo, tomar um café, depois retornem, porque nós temos mais ainda conceitos aqui para aprender. Passando para frente, nós vamos agora entrar num outro conteúdo que é o chamado genótipo. Genótipo, a própria palavra já diz, vem do gene. Então, o que significa o genótipo? O genótipo é toda a constituição do indivíduo. Ele vai se referir a todos os genes que o indivíduo possui. Ou seja, nesse par de cromossomos homólogos que tem aqui nessa figura, está representado todos os genes que vão ter dentro do indivíduo. Então, é o conjunto gênico do indivíduo. Cada indivíduo tem um conjunto diferente. Apesar de sermos da mesma espécie, cada um de nós tem um conjunto diferente, o que nos torna diferentes, mas pertencentes à mesma espécie. Então, vamos entender aqui. Na primeira locus gênicos, nós temos lá então um par de características, que é o azão-azão. O que significa dizer que esse primeiro par de genes, ele é dominante e ele é homozigoto, porque são duas letras que estão representando os genes, que elas são maiúsculas e iguais, porque as duas são maiúsculas. No segundo par, nós temos o Bzinho. Também são iguais, então são chamados de genes homólogos, genes iguais, são recessivos, porque tem a letra minúscula, tá ok? Para terceiro locus gênicos, nós temos lá a letra C maiúscula e a letra C minúscula. Então, nós vamos ter um par heterozigoto, porque uma letra é maiúscula e uma letra é minúscula. No par de cima, como da letra B, eles são homozigotos, porque tem duas letras minúsculas. No par azão-azão, também são homozigotos, porque tem as duas letras iguais. O último par de genes é o Dzinho. Eles também são iguais, então eles vão ser classificados em homozigotos, porque são duas letras iguais. São recessivos, porque são minúsculas a letra D. Então, essa característica recessiva que está representando aí pela letrinha D. Então, sempre tenham em mente esses conceitos: heterozigoto, homozigoto, dominante e recessivo. Essas quatro características, esses quatro conceitos são fundamentais para que você possa compreender o seu conhecimento e resolver os problemas que nós vamos ter mais à frente. Então, os genótipos são sempre representados por letras maiúsculas e minúsculas e aos pares, como a gente mostrou aí mais embaixo e está na figura de vocês. Fenótipo. Então, o que é esse negócio de fenótipo? Nós temos genótipo e fenótipo. Cuidado para não fazer confusão. O fenótipo ele é a aparência física do organismo. Então, ele é determinado pela ação conjunta do genótipo e do meio ambiente. Como vamos entender isso daí? Então, o genótipo está tratando das características internas, das características que estão nos genes e das características que são passadas dos nossos pais e nós vamos passar para os nossos filhos. Então, isso não pode ser mudado. Então, o nosso gene ele não é mudado. Se uma pessoa nasceu com cabelos pretos, sempre o cabelo dela, a raiz do seu cabelo sempre vai crescer em cabelos pretos. Agora, ela pode fazer o quê? Ela pode mudar o seu genótipo. O que significa? Ela pode mudar o seu fenótipo, desculpem. Ela pode, então, mudar a sua aparência. Se ela quiser, então, pintar os cabelos de loiro, ela poderá pintar os cabelos, mas sempre que o seu cabelo crescer, a raiz do cabelo vai estar preta. Por quê? Porque é o genótipo que determinou essa coloração preta. É o genótipo que está lá dentro dos seus genes, dentro dos seus cromossomos, que determina a sua característica. Mas você pode mudá-la. Por isso, o que nós destacamos? Fenótipo é igual genótipo mais o ambiente. Ou seja, ao pintar os seus cabelos de loiro, você está interferindo no seu genótipo. E aí você está, então, mostrando que é o ambiente externo ao seu corpo que está mudando a sua característica. Então, sempre que você mudar uma característica do seu corpo, você está alterando o fenótipo, você está alterando a sua aparência física.
O seu genótipo, que está dentro dos seus genes, não pode ser mudado, ele não pode ser alterado. Um outro exemplo que nós temos ali é a cor da pele. Vocês podem perceber por essa figura que nós temos vários tipos de coloração de pele. Então, a cor da pele ela também sofre forte influência do meio ambiente. Pessoas com o mesmo genótipo podem apresentar diferentes tons de pele, depende da exposição à radiação ultravioleta. Então, uma pessoa que tem a cor da pele branca, se ela constantemente tomar sol, não se proteger, a sua coloração vai ser alterada, ou seja, ela vai ficar com um tom de pele mais escuro. Mas o seu genótipo é coloração branca, ou seja, está escrito lá pelo seu DNA, nas suas características, que você tem a coloração branca. Mas você pode mudar o seu fenótipo em função do meio ambiente. Estamos entendendo a diferença entre fenótipo e genótipo. Só para reforçar, genótipos são as características internas que estão determinadas pelos genes que vieram dos seus antepassados. São as características que pertencem à sua família. O fenótipo são as características que você pode mudar fisicamente, que através do meio ambiente você pode ter essa alteração. Mas sempre lembrando, o genótipo não altera, o que altera é o fenótipo, a característica física. Um outro exemplo que nós podemos destacar está relacionado com os gêmeos. Os gêmeos têm, então, os gêmeos chamados de univitelinos, são gêmeos que vieram de uma mesma placenta. Eles, então, têm um determinado porte físico. Eles têm uma determinada dessa característica que vieram de seus antepassados. Se separar esses dois gêmeos, colocar em regiões diferentes, uma região sul e uma região norte, ao final de 20 anos, vocês vão perceber que há uma diferença entre eles. E essa diferença pode até provocar que, ao colocá-los os dois juntos, falar que eles não são gêmeos, porque o meio ambiente mudou a aparência física. Ele pode escurecer a pele, pode mudar sua aparência física, emagrecer, ou pode engordar, pode criar músculos, então ele pode ficar totalmente diferente. Então, sempre lembrem disso. Fenótipo, aparência física. Então, o fenótipo é o conjunto de genótipo mais o ambiente. O fenótipo pode ser alterado, o genótipo não pode ser alterado. Passando para frente, então, nós temos agora, então, o genoma. Vejam que as palavras, elas sempre vão ter o quê? Um mesmo início. Genótipo, genoma, gene, genética. Todo esse início da palavra, ela sempre vai nos remeter aos genes, aos cromossomos, ao conjunto de cromossomos de cada espécie. O genoma, então, são todos os genes de uma espécie de ser vivo. Esse é o conjunto haploide de cromossomos característicos de cada espécie. Nós estamos destacando sempre a espécie humana, que a espécie humana ela tem 46 cromossomos, para uma pessoa que é considerada uma pessoa normal, uma pessoa que não tem nenhuma síndrome ou que não tenha nenhuma alteração no seu número de cromossomos. Aqui nós destacamos lá na célula, está escrito em inglês, mas facilmente vocês vão perceber que a figura, o nome vai caracterizar o que nós estamos pretendendo aqui. Então, a célula que está lá, aquela figura que está meio arredondada, e ela está cortada justamente para mostrar o interior da célula. É onde está o núcleo. É no núcleo que nós encontramos, então, os cromossomos. Dentro desse núcleo, nós teremos, então, o genoma. Então, o genoma é o conjunto de todos os genes. E onde que está o gene? O gene está nos cromossomos, que está dentro do núcleo da célula. Se nós retirarmos de lá de dentro desse núcleo um cromossomo, lembrem que eu falei para vocês no início da videoaula, que esse cromossomo ele tem um formato da letra X. E esse formato da letra X é para que fique melhor visualização, para que vocês possam compreender como é que é o cromossomo.
Por que ele tem essa aparência de um X? E ali nós vamos perceber que ele tem 4 partes, que nós chamamos de 4 braços. E esses 4 braços é onde vão estar encontrando os genes, e esses genes que vão carregar as características. Quando eu desenrolar esse cromossomo, ou seja, quando ele ficar desespiralizado, ele vai mostrar então a fita de DNA. A fita de DNA ela é chamada uma fita dupla ou dupla hélice. O que significa isso? Ela vai ter 2 fitas que vão carregar dentro dela as chamadas bases nitrogenadas. São essas bases nitrogenadas que ali estão destacadas de verde, de azul, de laranja, que vão mostrar como que cada espécie é diferente uma da outra. É a organização dessas bases nitrogenadas que caracteriza cada espécie, que vai caracterizar cada indivíduo. Essa organização. Então, se vocês podem perceber ali, nós temos a letra A, que está destacado em verde, e a letra T, que está destacado em azul. A letra A chama adenina e a letra T chama timina. Então, a adenina sempre vai se ligar à timina no DNA. Qualquer parte que vocês perceberem, está sempre ligado timina com adenina. Quando nós voltamos agora para outras bases, nós temos ali representado pela letra C e pela letra G. A letra G significa guanina e a letra C, citosina. Então, nós temos que as bases nitrogenadas para o DNA são 4 bases. Nessas bases vão ter, então, adenina, representada pela letra A, timina, representada pela letra T, guanina, representada pela letra G, e citosina, representado pela letra C. Como que é essa organização? É sempre timina com adenina e guanina com citosina, ou vice-versa. Então, sempre que tiver no DNA, nós vamos ter essa organização dessas bases nitrogenadas. Então, dentro do DNA, com essas bases nitrogenadas, nós temos então os genes. Os genes são fragmentos de DNA, são pedaços do DNA que vão dar uma determinada ordem. O que significa essa ordem? É a organização dessas bases nitrogenadas que vão determinar a formação e a construção das proteínas. Como está destacado ali para vocês, ó, tem a setinha, aí tem a proteína em verde, depois tem uma outra em vermelho, uma outra azul e, finalmente, juntando todas essas proteínas, nós vamos ter uma molécula. E essa molécula vai fazer parte, então, da célula, do organismo, que vai fazer o funcionamento do nosso organismo. O nosso organismo ele é constituído de várias moléculas de proteína, várias moléculas de carboidratos, de lipídios, que vocês já estudaram isso no início do curso de vocês. Aqui é só para relembrar como que são formadas as proteínas, porque nós estamos destacando principalmente o DNA e o cromossomo. Então, relembrando, os cromossomos estão dentro da célula e dentro da célula nós temos o núcleo. Então, célula, núcleo e o cromossomo. E o genoma são os genes que estão dentro do cromossomo. O DNA está dentro do cromossomo, que é essa fita dupla, e em cada DNA nós temos uma infinidade de genes, que significam o quê? Cada gene, cada característica. E essas características vão vir sempre aos pares, ou seja, um par da sua mãe e um par do seu pai. Então, vamos passar para frente agora. Voltamos ao cariótipo. É uma figurinha aqui que dá para perceber claramente a diferença e por que eu vou ficar repetindo várias vezes, batendo nessa mesma tecla. Para que vocês possam fixar esse conteúdo e diferenciar e auxiliá-los no trabalho do seminário, que vocês vão apresentar logo mais à frente. Então, o que é um cariótipo normal? É um cariótipo que vai apresentar 46 cromossomos, sendo que se tem o XX, como vocês podem ver destacado na primeira figura, o círculo em vermelho. Ele é um cariótipo feminino, porque ele tem os 2 cromossomos sexuais, que é o X.
Na figura ao lado, que é a figura do cariótipo masculino, nós temos então o par, que é o XY. Lembrando que o cromossoma Y ele é menor do que o cromossoma X, que se você não lembrar na hora dos exercícios ou na hora da prova, você lembre que o cromossoma Y é o menor, e ele está no par 23, que é o chamado par sexual, que aí você vai lembrar que é o masculino e que é o feminino. Uma outra forma de lembrar é que o par feminino, o par sexual feminino, os dois cromossomas são iguais. Então, são os dois X, mesmo tamanho, mesma forma. Então, é um macete para que vocês possam lembrar que o cariótipo feminino, o par sexual, ele é igual. Então, aí está claro, vocês não têm mais nenhuma dúvida quanto aos dois tipos de cariótipo. Lembrando, cariótipo é o mapa dos cromossomos, é a organização dos pares de cromossomos. É através desse cariótipo que é possível identificar se uma criança ou um indivíduo ele é normal ou possui alguma síndrome. É recomendado em famílias que apresentem algum tipo de problema, de alguma síndrome, que se faça esse cariótipo até mesmo antes da criança nascer. Então, é recolhido lá do líquido amniótico da barriga da mãe, com muito cuidado. Os médicos têm que fazer todo um procedimento organizado e sistemático para que depois possa o quê? Verificar através do cariótipo se a criança terá ou não algum tipo de alteração cromossômica. Então, aqui está tudo tranquilo, 46 cromossomos são representação do cromossoma do cariótipo normal. No vídeo que vocês assistiram lá na aula presencial, no encontro presencial, mostra os outros tipos de cariótipo. Por exemplo, quando apresentar no 21, no par 21, a síndrome de Down, ela é também chamada trissomia do 21. Isso porque no par 21, que deveria conter apenas 2 cromossomos, nós vamos ter 3 cromossomos. Por isso o nome trissomia do 21. É a síndrome de Down, que representa algumas características físicas. Lembrando a vocês o seguinte, um outro conceito. Nós temos cromossomas autossômicos e cromossomas sexuais, que são heterocromossomos. Os cromossomas autossômicos, eles estão representados do primeiro par ao par 22. O que significa dizer que são as características físicas de um indivíduo. Então, do primeiro par ao par 22, está relacionado com todas as características físicas que o indivíduo vai ter. Se ele vai ser alto, se ele vai ser baixo, se tem o cabelo liso, cabelo encaracolado, olhos azuis, olhos castanhos. Então, toda a parte física é determinada por esses 22 pares, do par 1 ao par 22. Por isso que na trissomia do 21, ou síndrome de Down, as características, elas são visíveis fisicamente, porque você percebe que na síndrome de Down, elas têm as características relacionadas com esse um cromossomo a mais que tem na divisão da meiose, que resultou nesses 3 cromossomos no par 21. Quando se relaciona com as características sexuais, nós vamos destacar apenas o par 23, que é chamado de par sexual. Aí nós estamos falando, então, de cromossomos heterocromossômicos, ou seja, são diferentes, porque eles vão carregar a característica sexual da espécie. Então, o par pode ser XX feminino ou XY masculino. O que acontece em algumas síndromes? A equipe que vai trabalhar com a síndrome de Turner é uma síndrome feminina, onde no par 23 vai estar destacado apenas um cromossomo. Isso significa dizer que o cariótipo de uma mulher que tem síndrome de Turner, ela vai ter 45 cromossomos. Então, é uma alteração no seu número de cromossomos. Isso, então, vai provocar algumas características nessa mulher. Não vou destacar aqui agora, porque é o trabalho da equipe que ficar com síndrome de Turner. Nós vamos deixar para que a equipe possa apresentar o trabalho e explicar para a turma toda. E quando ocorre uma alteração no par sexual masculino, nós também temos vários tipos de síndromes. Uma dessas síndromes é a que uma das equipes também irá apresentar,
que é chamada síndrome de Klinefelter. É uma característica que vai contar no par sexual que o cariótipo do homem vai ter 47 cromossomos. O que significa dizer que ele tem um cromossomo a mais. Então, nesse par sexual, ele vai ter 2 cromossomas X e 1 cromossoma Y. Então, está fora do que nós consideramos de cariótipo normal. Há uma alteração cromossômica. Então, esse cariótipo, que é chamado de síndrome de Klinefelter, ela vai ter 47 cromossomos. 2 cromossomas X e 1 cromossoma Y. As características, como que aconteceu, por que tem esse 1 cromossomo a mais, vai ser explicado pela equipe que vai apresentar no dia do seminário a síndrome de Klinefelter. E as outras síndromes que também possam ter essa alteração. Como outro exemplo, aqui nós temos para o cariótipo humano, nós vamos ter a chamada síndrome do duplo Y. O que significa dizer isso? Que este homem vai apresentar um cariótipo também com 47 cromossomos. Como no par 23, ou par sexual, ele vai ter 2 cromossomas Y e 1 cromossoma X. Ele vai ser considerado, ele é um homem porque tem um cromossoma X, só que ele vai apresentar algumas características mais específicas. Que tipo de características? Ele vai ter uma estatura maior, ele vai ter a questão da agressividade vai ser maior. Antigamente, foram feitas pesquisas e constatou-se que aqueles criminosos que haviam que eram presos, que tinham um índice de alta periculosidade, eram homens que apresentavam esse duplo Y. Mas, recentemente, novas pesquisas constataram o seguinte: tudo depende do meio ambiente em que o indivíduo está inserido. Voltamos, então, lá para aquele outro conceito que nós aprendemos, que é o fenótipo. O que significa o fenótipo, então? O fenótipo é o genótipo mais o meio ambiente. Ou seja, se o indivíduo duplo Y é criado num ambiente saudável, onde é estimulado a leitura, a cultura, a arte, os valores, a amizade, o amor, esse indivíduo vai crescer um indivíduo normal, apesar de ter um Y a mais, de ter um cromossomo a mais, vai crescer um indivíduo que não vai apresentar essa característica de violência, de agressividade. Mas se esse indivíduo crescer num meio onde existe muita violência, muita guerra, onde não existe o amor, ou seja, onde não existe o respeito aos valores, onde não existe o diálogo, esse indivíduo, então, vai crescer um indivíduo agressivo e violento. Então, destacando sempre o genótipo e o fenótipo. O genótipo é a característica que o indivíduo já nasce, ela não pode ser mudada. Já o fenótipo é a representação física ou então a representação da sua personalidade. Esse indivíduo, então, no caso da síndrome do duplo Y, ele poderá ou apresentar as características inerentes dele, de agressividade, ou não. Depende do meio em que ele foi criado, depende do meio em que ele está inserido. Então, esses são alguns exemplos de síndromes e alguns exemplos aí dos cariótipos que vocês podem perceber. O cariótipo normal, 46, feminino, XX. Cariótipo normal, 46, par sexual, XY. Ok? Se tiver mais alguma dúvida, vocês voltem na videoaula, consultem a sua apostila para reler e relembrar esses conceitos antes de vocês apresentarem o seminário de vocês. Agora vamos dar uma pausa no vídeo. Você vai agora descansar um pouco, depois de todos esses conceitos básicos, de toda essa nossa conversa, para um pouquinho, reflita um pouquinho, reveja suas anotações, faça uma pausa toma um café, uma água, um lanche, e depois você volte agora para que nós possamos, então, responder algumas questões que foram colocadas aqui para vocês, para que vocês possam relembrar e fixar o conteúdo.
Então, tá tudo certo, deu essa descansada, vamos voltar então às nossas questões. Primeira questão. Observe a representação do perfil cromossômico de uma mulher. Aí vocês estão vendo então a representação do mapa dos cromossomos. Aí está destacado então os 23 pares de cromossomos. Cada par aqui está representado pelo cromossomo. E parece que é um só, porque às vezes ele está meio juntinho, mas são sempre 2 cromossomos em cada par. Então, essa é uma figura bem significativa. Nós temos lá ao final 2 cromossomas X no par sexual, ou par 23, que representa então a questão da mulher, ou seja, está representando então a figura de uma mulher. A nossa pergunta é: a constituição cromossômica de um indivíduo é chamada de letra A, genoma, letra B, genética, letra C, cariótipo e letra D, genótipo. Então, qual dessas aí que você acha que é? Dá uma pausa no vídeo, tenta responder com calma e depois retorne ao vídeo. Então, a nossa resposta é letra C, que é o cariótipo. É a representação do mapa cromossômico. Esse mapa cromossômico é de uma mulher, porque novamente nós temos lá no par sexual XX representando uma mulher. Parabéns para quem acertou. Para quem não acertou, volte nos conceitos, reflita, faça anotações, para que você possa sempre lembrar o que significa o cariótipo, que é o mapa da representação dos cromossomos de uma espécie. Vamos então para a questão 2. Nessa questão 2 aqui nós vamos tratar do seguinte tema. Assinale as alternativas a seguir e marque aquela que explica corretamente o significado do termo heterozigoto. Nós já estudamos essa palavra, foi destacada bastante nos outros slides. Vamos ver se você vai relembrar. Letra A. Heterozigotos são indivíduos que apresentam diferentes alelos. Letra B. Heterozigotos são indivíduos que possuem o mesmo alelo em um mesmo locus e em cromossomos homólogos. Será? Letra C. Heterozigotos, que são indivíduos que apresentam alterações cromossômicas em todo o conjunto cromossômicos. Eu acho que essa não é. Letra D. Heterozigotos são indivíduos que apresentam alelos diferentes em um mesmo locus e em cromossomos homólogos. Letra E. Heterozigotos são indivíduos que apresentam genes que só se expressam aos pares. Então, pessoal, qual dessas daí você acha que é? Qual letra que está representando o conceito fiel de heterozigoto? Dá uma pausa no vídeo para depois vocês analisarem certinho e aí vamos para a resposta. A resposta, então, será a letra D. Por que a letra D? Olha que a letra A parece que é um pouco a resposta, mas tomem cuidado pelo seguinte. Na letra D fala o seguinte, são indivíduos que apresentam alelos diferentes em um mesmo locus e em cromossomos homólogos. Lá na letra A, cuidado que o aluno apressado pode responder a letra A e errar a questão. Heterozigotos são indivíduos que apresentam diferentes alelos. Não. Heterozigoto significa que ele apresenta o quê? Alelos diferentes, mas em um mesmo local. Porque o indivíduo ele pode ser heterozigoto ou homozigoto, mas eu tenho que mostrar onde que está essa diferença. Por isso que a alternativa mais correta é a alternativa letra D, que está representando, então, que o heterozigoto, ele é para cada característica, está representado pelos alelos diferentes, lembrando azão, azinho, que é a letra maiúscula e a letra minúscula, em um mesmo locus, ou seja, em um determinado local no cromossomos homólogos. Quem são os cromossomos homólogos? São os cromossomos que têm o mesmo formato, mesma forma, mesmo tamanho e carregam o quê? As mesmas características. Ok? Então, tudo certo? Novamente, para quem teve dúvidas, para quem errou a questão, reveja os conceitos e tente fazer novamente a questão.
Para aquele que acertou, parabéns, continue se esforçando assim. Então, pessoal, desejo vocês um ótimo retorno para casa depois dessa primeira aula, depois do primeiro encontro presencial, e aguardo vocês com muitas dúvidas e com muitas perguntas. Um grande abraço e tchau!